Olá minhas amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Olival, aqui da ABEM. Vou dar continuidade ao nosso curso de atualização a respeito de esclerose múltipla. Se você perdeu os módulos anteriores, assista, são 4 módulos de 7 minutos e meio e vai trazer uma série de noções importantes caso você se depare com o paciente com esclerose múltipla. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de diagnósticos diferenciais. Bom, meus amigos, a primeira parte importante da nossa aula é comentar que sintomas neurológicos transitórios são extremamente comuns. Tá? Numa série de casos foi reportado que 32% de pacientes, de modo geral, apresentam sintomas neurológicos transitórios, um formigamento em um braço, uma alteração visual em algum momento do dia, sem que isso significasse uma doença propriamente dita. E o diagnóstico de esclerose múltipla frequentemente é incorreto. Isso não é um problema, mas é um problema muitas vezes para os centros de referência cuidarem, porque mesmo em grandes estruturas isso acontece, é pelas características da doença. E é importante a gente comentar quais que são os principais diagnósticos errados de pacientes. Em 2011 eu fiz um levantamento lá na Santa Casa, na qual 50% dos pacientes que eram encaminhados não tinham esclerose múltipla. E que 50% dos pacientes que tinham esclerose múltipla não tinham sido encaminhados com essa suspeita, né? Mostrando que realmente existindo uma suspeita, vale a pena já o encaminhamento. Mas os principais diagnósticos incorretos são fibromialgia, né? A enxaqueca é um grande diagnóstico diferencial, como vocês vão ver, e também as conversões psicogênicas, que muitas vezes são indistinguíveis de um sintoma neurológico causado por uma lesão orgânica, né? Aqui nesse slide ele mostra as causas dos erros diagnósticos e mostrando que a enxaqueca corresponde a 24% dos erros diagnósticos, fibromialgia a 18%, sintomas neurológicos com uma ressonância normal que não tem um diagnóstico 13%, e o transtorno cognitivo, o transtorno dissociativo ou conversivo corresponde a 12%. A neuromielite óptica, que é uma doença desmielinizante que não é esclerose múltipla, vem em quinto lugar com 7% dos diagnósticos. É um diagnóstico que não é necessário conhecer a fundo, mas é bom saber que existe. É uma doença que se assemelha à esclerose múltipla, mas que tem características, vou comentar em seguida. Além disso, nós temos também a chamada ADEM, que é a encefalomielite disseminada aguda, muito comum após períodos de vacinação na população. É uma lesão desmielinizante aguda, disseminada em vários locais, que acontece após uma infecção viral ou um quadro vacinal. Também merece ser encaminhada para o centro de referência essa doença. E existem outras doenças desmielinizantes também, né? Uma coisa que é importante a gente compreender é que você tem a doença orgânica, você tem a doença psiquiátrica e no meio desses dois elementos você também tem pacientes que têm as duas coisas, que não é um evento tão raro da gente poder observar, tá? Então, muitas vezes também é isso. Em relação à imagem, à ressonância, o grande erro diagnóstico é da microangiopatia, ou a doença de pequenos vasos, né? Um paciente com uma intensa microangiopatia vai inclusive desenvolver uma demência vascular. Essas aqui são imagens de um paciente com microangiopatia. É uma doença que vai causar uma lesão periventricular, mas que tem algumas características diferentes. As lesões são mais arredondadas, mais pontiformes, mas podem inclusive levar a cavitações, como vocês estão podendo ver aqui.
e muitas vezes precisa de um especialista para diferenciar. A enxaqueca é um diagnóstico extremamente importante, porque ela leva, como nesses dois casos aqui, vocês estão vendo aqueles pontos brancos na ressonância, ela leva a lesões que não são típicas de esclerose múltipla, porque não são alongadas, não são periventriculares nesses casos, não tem mais do que 3 milímetros, mas tem uma série de lesões hiperintensas na ressonância que frequentemente nos laudos pode sugerir doença desmelinizante. Aqui eu trouxe algumas outras doenças que são quase como curiosidades, são doenças muito raras, mas que também simulam muito a esclerose múltipla. Por exemplo, uma síndrome chamada síndrome de Susak, que tem uma lesão, se vocês olharem no corpo caloso desse paciente, umas lesões hiperintensas, transversais, também com uma característica até perivenular, mas que ficam presas dentro da região do corpo caloso, né? E que a característica principal é a perda auditiva, além da retinopatia e encefalopatia. E você tem outras doenças, como por exemplo o CADASIL, que é uma doença normalmente de uma pessoa que tem uma dor de cabeça crônica, uma alteração de memória e que vários membros da família desenvolvem isso. Se você olhar a imagem, são imagens quase indistinguíveis de lesões desmelinizantes. E são desafios diagnósticos para o centro de referência. Muitas vezes se passa bastante tempo investigando que doença é essa, porque muitas vezes se assemelha a uma esclerose múltipla. Eu trouxe também uma doença que simula a forma progressiva da esclerose múltipla. Se vocês se lembrarem da última aula, existe uma forma chamada primariamente progressiva, que o paciente vai acumular déficits continuamente, sem que isso necessariamente, sem caracterizar um surto da doença. E eu trouxe aqui a chamada TS-PERRAM, que é a mielite tropical, né? Também conhecida como mielite tropical, que é causada pelo HTLV, um vírus extremamente prevalente no Brasil e que em alguns casos causa essa doença. E você pode pedir essa dosagem desse vírus e ver que aquela perda progressiva que o paciente está apresentando, de força nas pernas, de ataxia, é por causa do HTLV. Ou o paciente pode apresentar uma sarcoidose, que também causa uma mielite progressiva. Aquela doença que eu comentei há pouco é a neuromielite óptica. É uma disfunção de canais de água que vai levar a doenças desmelinizantes, em especial do nervo óptico e da medula cervical, mas a medula como um todo, levando a grandes desmelinizações extensas na medula. E tem alguns critérios específicos, inclusive você pode pedir o aquaporina 4, que é um exame para fazer esse diagnóstico. Esses aqui são alguns outros diagnósticos que também simulam a esclerose múltipla. Entre eles, eu vou destacar a neurosífilis, é uma doença prevalente também no Brasil, que pode causar uma alteração progressiva da medula, mas além disso a deficiência de vitamina B12, algo extremamente comum que pode levar a uma mielite que é indistinguível da esclerose múltipla. E além disso, você tem uma série de outras doenças, como essas que estão aqui destacadas nesse slide, a respeito de possibilidades diagnósticas. Enfim, a mensagem final da aula de hoje é: encaminhe quando você suspeitou e investigou esse paciente o mais rápido possível. Como vocês puderam ver, e vamos ver com mais detalhes na próxima aula, que é a última do curso, o tempo diagnóstico e o tempo de encaminhamento para o centro de referência, ele é chave. E uma vez que o paciente chegar lá, ele ainda vai precisar passar por uma série de passos diagnósticos. Mas é só dessa maneira que nós vamos mudar a realidade dessa doença no Brasil.
Aqui embaixo vocês têm o meu e-mail, se tiverem algum caso específico, alguma dúvida, podem me enviar, vai ser um prazer responder a vocês. Um abraço e até a próxima.